pessoal, como é que vocês estão? Então nós estamos aí corrigindo nossas atividades que eu pedi para vocês fazerem sobre o Egito Antigo, né? E além de corrigir as atividades, nós temos aí uma revisão, né? Durante a correção vou falar algumas coisas super importantes da parte do Egito Antigo, tá bom? Então vamos lá. Número 13 fala sobre as pirâmides do Egito. Elas são muito famosas. Elas despertam a curiosidade do mundo inteiro, desde os estudiosos, como os historiadores, até o público em geral. Então, pergunta o seguinte: explique o objetivo da construção das pirâmides. Então, olha só, as pirâmides para a sociedade egípcia são túmulos, né? Construídos para mostrar, para demonstrar a riqueza do faraó, né? A suntuosidade, o luxo que aquele faraó possuía. Então, elas foram erguidas, né, como túmulos e para mostrar a importância dessa liderança, uma vez que os faraós eram deuses, né? Eles eram deuses de acordo com a questão do Egito Antigo, né? Aliás, o Egito Antigo vivia uma sociedade teocrática, onde o faraó ele tinha poder de um deus, né? Então, número 13, tranquila, vou deixar para vocês no Classroom junto com os slides. Número 14, pergunta: por que o faraó era enterrado com seus pertences na pirâmide? Isso nós falamos muito, né? Que ele era enterrado com seus pertences, ele era enterrado também com toda a sua fortuna. Ele era enterrado também até com seus empregados, né? A gente falou muito sobre isso. Então, os egípcios, eles acreditavam na questão da vida após a morte, né? Então, assim, esses pertences, eles eram sepultados juntos com o faraó, porque eles acreditavam que podiam usar pós-vida, pós-morte. Então, por esse motivo, os egípcios, os faraós levavam todo o seu pertence, todas as suas fortunas, toda a sua fortuna. Quem sabe ele voltaria a utilizar essa fortuna, não é? Então, mais uma vez, a questão da crença da vida após a morte, muito importante, né? A questão dos túmulos, das grandes pirâmides, isso é uma questão muito importante, tá bom? Então, a número 14 já foi. A número 15, ela é um pouquinho mais extensa. Ela vai pedir pra gente analisar vários campos aí, né? A política, a economia, na sociedade, na cultura e religião. Então, vamos analisar a política. Como era construída a política no Egito Antigo? Então, era uma teocracia, ou seja, Deus, tel vem de Deus, cassi é governo, é um governo de Deus. Faraó era um deus na terra. O poder era centralizado na figura do faraó, que era a maior autoridade política existente. Então, tudo isso era bem concentrado na vida política, concentrado no faraó. A questão da economia, né, a agricultura, né, principalmente o cultivo de trigo, de linho, a criação de animais para transporte, para também alimentação, acesso a minas de ouro, de cobre, pedras preciosas, que eram feitas esse acesso, né, pelos escravos, e o comércio, né? A sociedade. Então, a gente tem que colocar, já está até em forma de pirâmide, né? Você tem que colocar o topo da pirâmide, o faraó, seguido pelos sacerdotes, pelos nobres, soldados, depois os escribas, os artesãos, os camponeses e na base da sociedade, os escravos. Lembre-se de colocar isso em ordem, isso é muito importante, né? A questão da cultura e religião. A religião era politeísta, eles adoravam vários deuses. Os deuses tinham formas de animais e eram representados, parte como seres humanos, parte como animais, né? E era dada oferendas a esses deuses. As pirâmides, elas também faziam parte do ritual religioso, onde o faraó ou a sua família também eram sepultados, né? E também a crença na vida após a morte obrigou, de uma certa forma, a usar da mumificação, que é uma questão muito importante, né?
foi através da mumificação que se desenvolveu a medicina no Egito Antigo. A mumificação, nós já discutimos sobre isso na última aula, ela é a prova nessa crença de vida após a morte. Então, gente, é só copiar aí essa parte, né? Deixei aí bem para que vocês possam estudar e revisar a matéria. Não se esqueça, Egito. Porque, vamos pensar um pouquinho do Egito, né? Por que o Egito se formou aí entre o rio Nilo? Aliás, por que eles falavam que o Egito é a dádiva do Nilo? A importância que o rio Nilo tem sobre o Egito. Estudem sobre isso, né? Nós falamos tanto que o Egito é uma civilização fluvial, né? E por esse motivo ela ficava bem junto ao rio Nilo, né? A vida do Egito era o rio Nilo. É através do rio Nilo que tinha agricultura, né? A questão da água para viver, para sobreviver em meio ao deserto. Então, estuda isso, estuda sobre os deuses, vamos estudar sobre a questão da política, o poder do faraó, como era a economia no Egito Antigo, que vai dar super certo, tá bom? Então, um beijo, vou ficar com muita saudade de vocês nessas férias, tá bom? Beijinho, beijinho e até mais.